Olá, amigos! A dica de hoje, dessa quinta-feira, é Graciliano Ramos, Vidas Secas. Mas antes de eu falar um pouquinho desse livro e a importância dele para o direito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, curta nossos vídeos. Assim a gente fortalece esse canal de cultura jurídica para que mais pessoas possam conhecer e ter acesso a esse tipo de conteúdo que é muito importante para a formação de uma cultura jurídica com mais emancipação, com mais inteligência, com mais sabedoria. Vamos lá então. Por que eu estou indicando esse livro, pessoal? Primeiro, uma relação particular. Esse é um dos livros talvez que mais tenha me marcado assim na minha adolescência, sabe, na minha juventude. Quando eu li pela primeira vez Vidas Secas, eu fiquei impressionado com aquela imagem, né, que Graciliano Ramos constrói para nós desse povo simples do interior, do sertão brasileiro. E ao mesmo tempo é um livro que parece que ele estabelece um diálogo com aquela noção da brasilidade que estava sendo construída nos anos 30, né, na era Getúlio Vargas. Tá? O que é ser brasileiro? Né? Então a gente vai ter a versão do Homem Cordial aqui no Sudeste, a versão de Sérgio Buarque de Holanda, no Raízes do Brasil. Nós vamos ter a outra versão do Brasil, numa versão mais nordestina, que é do Gilberto Freire, lá no Nordeste, né? E a versão sulista também do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder, uma coisa mais ligada aos militares, etc. Tá? E aí Graciliano Ramos vem com uma história do povo simples do interior, que parece que não se enquadra muito bem nessas relações, né, da brasilidade que estavam sendo construídas no nível acadêmico, na dimensão acadêmica. Tá? Então esse é um detalhe muito interessante que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Não vou contar o livro, garanto para vocês que não vai ter spoiler dessa vez, tá? Vou só destacar alguns pontos para vocês observarem enquanto vocês estiverem fazendo a leitura desse livro, tá? Olha que coisa interessante, turma. Outro ponto muito importante para nós entendermos o direito hoje é a problemática da vulnerabilidade, da exclusão social. O que é ser vulnerável? O que é ser excluído? Né? Da onde vem essa exclusão? E o principal, como é que acontece essa reprodução da exclusão? Por que muitas pessoas e muitas famílias têm tanta dificuldade em sair dessa relação, em conseguir vencer e conseguir deixar para trás essa estrutura de vulneração social que acontece, tá? E isso está presente nessa obra, galera. Eu sei que as análises literárias, as críticas literárias ao Graciliano Ramos não destacam muito isso que eu vou falar agora para vocês, porque a minha leitura é uma leitura mais voltada a uma compreensão jurídica da problemática, tá? Mas olha, vou dar uma dica agora para vocês que é bem interessante, certo? Turma, primeiro, os personagens de Vidas Secas, eles são monossílabos. Eles praticamente não falam, eles não têm diálogo, tá? É uma coisa muito interessante do livro. O Graciliano Ramos teve que escrever esse livro na terceira pessoa. Aliás, a baleia, que é a cadelinha da família, ela fala mais, ela pensa mais, ela parece mais humana do que os próprios personagens, né? O Fabiano, que é o pai da família, se não me engano é Fabiano o nome do personagem, ele é o pai e ele é analfabeto e ele não fala praticamente nada o livro inteiro. E por isso que ele só se dá mal. Ele é enganado pelo seu patrão no lugar da fazenda onde ele trabalha. Tem um momento que ele toma umas cachaças num bar, ele se envolve numa briga, aí ele é preso, ele não consegue nem explicar o que aconteceu, ele vai ser preso, sabe? Então tu tem uma série, desculpa o spoiler, né? Tu tem uma série de problemas ligados a uma compreensão que Graciliano Ramos, de uma forma muito inteligente, mostra para nós, que é a incapacidade de comunicar, que é não conseguir falar. Então repare que é muito interessante pensar hoje na vulnerabilidade como alguém que não tem fala, certo? Como alguém que não consegue se comunicar. E isso, de certo modo, dialoga com teorias super contemporâneas da sociedade e da filosofia política que identificam a cidadania e o poder justamente na capacidade, justamente no poder de comunicação. Porque a sociedade hoje é comunicação. Se tu pegar autores como Niklas Luhmann e Jürgen Habermas, né, eles definem que a sociedade hoje é comunicação. Não é mais um grupo de indivíduos, não é mais um conjunto de sujeitos, né? Não é mais ações, lembrando ações racionais, lembrando Max Weber, né? Ou um sistema de ações, lembrando Talcott Parsons. O mundo hoje é um mundo de comunicação. E se você não participa dessa comunicação, você está fora da comunicação. Você está numa zona de vulnerabilidade, você está numa zona de exclusão social. E os personagens de Graciliano Ramos mostram isso para nós lá em 1938, turma. Olha que interessante.
justamente o não conseguir falar, o não saber se expressar, acaba reproduzindo, acaba sendo a estrutura que vai reproduzir aquela relação de vulnerabilidade e de segregação social do qual aquela família sofre o tempo todo. E reparem que eles são nômades, eles estão sempre andando, procurando um lugar melhor, mas eles nunca conseguem encontrar esse lugar melhor. Sabe por quê? Não é porque eles não conseguem chegar numa cidade, é porque eles não têm essa capacidade da fala, é porque lhes falta, tá, aquilo que a educação pode promover na pessoa. Olha que interessante, tá? A importância da educação, certo? Eles não conseguem falar, eles não conseguem se comunicar, e justamente por não falar, por não se comunicar, eles não têm acesso a uma dimensão política, a uma dimensão da cidadania ou de qualquer dimensão da democracia, entende? Não saber falar naquela obra representa aquela situação de uma vida que parece animalesca. A gente lembra agora de Giorgio Agamben, né? O Homo Sacer, aquela figura que se situa entre a bios e a zoé, entre uma vida política qualificada e aquela vida animalesca de pura sobrevivência. Veja, eles não são animais, mas eles também não são políticos, eles estão num limiar, né, entre a bios e a zoé. E o que os coloca lá e os que mantém eles naquela relação, apesar do esforço, né, comovente que os personagens fazem durante, né, a narrativa da obra, é justamente essa ausência do poder de fala, essa ausência de comunicação dos personagens. E para fechar, galera, com chave de ouro, né, essa contribuição brilhante que Graciliano Ramos coloca para nós, vocês vão observar o filho mais velho da família, tá? O sonho dele é aprender a ler e a escrever. Olha que interessante. E ele quer descobrir o significado da palavra inferno. Repara que isso não é por acaso, galera. O sonho do menino mais novo é ser um peão como o pai, ser um cara que trabalha na fazenda e tal. Mas o menino mais velho, o primogênito, o sonho dele é aprender a ler e a escrever. Olha a sutileza disso, tá? Em um mundo onde a ausência de fala, a ausência de comunicação mantém aquela família numa relação de reprodução, de vulnerabilidade, turma, quem é que se dá conta do caminho através do qual seria possível sair daquele lugar, né, é o filho mais velho. Ele quer aprender a ler e a escrever e aprender o significado da palavra inferno. Isso é fantástico, é de uma poesia, galera, muito profunda para nós entendermos o nosso Brasil nativo, né? Para a gente olhar para aquela obra de Portinari, Os Retirantes, né, que é uma obra de 1940, e olhar assim, olha, esses retirantes parece que são os personagens, né, da família do senhor Fabiano, tá? Família do Graciliano Ramos, nessa obra fantástica, tá? Que é Vidas Secas, pessoal. Uma obra que para mim, né, foi muito comovente na minha adolescência, na minha juventude, e tenho certeza que será para vocês também. O problema é que muitos já leram essa obra na época que era obrigatório ler porque ia cair no vestibular, né? Aí se estraga um pouco, né, o prazer assim da leitura, a nossa relação mais íntima, né, com a leitura. Mas se tiverem a oportunidade, quem já leu para o vestibular, tenta ler de novo agora, com esses outros olhos, né, com essa nova cultura que vocês já têm hoje, certo? Depois dessas bagagens históricas que vocês foram acumulando, né? Vamos fazer uma releitura de Vidas Secas e Graciliano Ramos e olhem como é interessante pensar os direitos fundamentais, a igualdade, os direitos antidiscriminatórios, né? Como é interessante pensar os problemas de vulnerabilidade e exclusão social na perspectiva dessa ausência de fala, nessa inexistência, né, de uma base de comunicação, certo? O povo brasileiro, né? Quando os políticos falam assim, o povo brasileiro, né? Mas quem é o povo brasileiro? Não entra nesse conceito de povo brasileiro essas famílias vulneradas, né, pela impossibilidade que elas têm de participar da comunicação e cuja solução, meus caros, é a educação. Um ensinamento brilhante que Graciliano Ramos deixa para nós, né, como um presente na história da literatura brasileira.